pessoal, tudo bem? Aqui é a Nana. Sejam bem-vindos ao canal. E hoje nós iremos papear sobre este romance, mais novo lançamento da Faro Editorial das autoras Christina Lauren. Sim, são duas autoras, duas amigas, Christina Hobbs e Lauren Billings, que fazem grande sucesso aí em meio aos fãs de comédia romântica contemporânea. E esse mais novo lançamento delas, pela Faro Editorial, tem tradução da Ariana Krainski, um lançamento norte-americano. E Armadilhas do Amor destaca bastante a saúde mental da protagonista Carrie Duncan, né? Então aí eu não acho meio certo dizer que ele é uma comédia romântica completamente. Ele tem momentos sim de humor, comédia, mas acho que o drama se sobressai muitas vezes, já que ele destaca bastante a estima, a saúde mental dela e essas coisas aí, né? Então, aqui a protagonista, Carrie Duncan, ela infelizmente ela trabalha num ambiente super tóxico, caótico, só que ela empurra muito isso com a barriga porque tem previamente sentimentos pelo casal, aí Melissa e Rusty Tripp. Ela trabalha com eles desde 16 anos de idade, quando eles tinham apenas um pequeno negócio de decoração numa cidade. E a vitrine, né, era o que vendia a loja, né, chamava atenção, a decoração e tudo. E eles acabaram fazendo sucesso com isso e começaram a ter um reality, e aí explodiu, destruíram o império e hoje em dia arrasta uma legião de fãs. Aqui no livro tem mais interessantes dos fãs que são bem engraçadas, né, que é um pontos que eu achei bem divertidos. As especulações dos fãs do que estava acontecendo com eles, enfim. E hoje em dia, assim, na atualidade do livro, eles têm esse império já com realities, estão prestes a lançar um novo programa na Netflix e também estão prestes a sair em turnê para um lançamento do livro deles, novo livro deles, que vende o casamento perfeito deles ali, só que não tem nada de perfeito, porque, como eu falei, a Carrie, ela varre muita coisa para baixo do tapete em relação a eles. Ela começou ali trabalhando na loja com eles e quando tinha 16 anos eles acolheram ela tinha uns probleminhas em casa, então ela viu o trabalho com eles como refúgio, se sentiu acolhida como se fosse uma filha deles. E aquele casal gentil, amoroso, atencioso, fraternal que ela conheceu já se desfez conforme a fama chegou, principalmente em relação a Melissa, né, a esposa, que ela ali, a fama subiu completamente. A mulher tem comportamentos de diva muito cansativo. Se ela pudesse pedir a Carrie para dar banho nela. A Carrie, ela é uma assistente, só que ela não é uma assistente como ela é uma babá mesmo. Tudo a Melissa depende dela. O Rusty até que pega um pouco mais leve e não é tão glamorizado qual que a fama deu, o que não impede dele fazer umas besteiras aí, como no início do livro, né? Eles estão comemorando ali as novidades do acontecimento, né? Que é o reality show da Netflix, lançamento do livro e tudo mais. E a Carrie tá super feliz que finalmente ela vai poder tirar férias. E naquele momento, o assistente do Rusty, contratado pela Melissa, né, porque eu falei que ele não é tão glamourizado aí com esse negócio, ele decide procurá-lo e vai lá, leva a Carrie junto, e os dois encontram o Rusty lá no Rally Rola com uma colega de trabalho, né, que o assistente do Rusty, que é o James McCann, né, que é um mocinho da história, super fofinho, com um type nerdzinho, tem a belíssima ideia de contar tudo pra Melissa. Olha, Carrie, a gente vai ter que contar tudo pra ela. E o que acontece, gente? A mulher acaba com a paz deles e tira as férias, né? Porque todo mundo se reúne aí e precisa de contenção. E pra contenção, quem precisa ficar contendo lá pra não ter treta e estragar o lançamento de tudo? Os assistentes, né? E o James, ele precisa limpar um nome por causa da empresa anterior em que ele trabalhou. Foram acusados de fraude, então ele decidiu tentar uma vaga, porque, né, o casal Tripp está em alta, né, no império, reality show, livro, blá blá blá, legião de fãs. E a Melissa achou que ele seria perfeito, um assistente perfeito para o Rusty. E o coitado ficou ali achando que teria uma promoção em algum dia para trabalhar nos bastidores lá, né, porque eles trabalham com decoração das casas. E, né, super famosos no mundinho dos realities de casa e decoração.
E o coitado fica lá, achando que um dia vai ser promovido, ter uma oportunidade de botar a mão na massa, né? Prestar a formação dele, né? Mas coitado, não é assim pra todo mundo, né? Nem todo mundo tem essa sorte. Eu sou a prova viva. Nem todo mundo tem essa sorte. Enfim, ele vai lá, faz a fofoca pra Melissa e as férias acabam. E a pobre da Carrie, né, tem que dar tchau. Ela é lá pro Havaí se divertir com as meninas que ela. As meninas casal que ela mora, né? Só que vai ter que se dar tchau. Né, o James ia pra Disney, acho que pra Disney também com a irmã dele. Todo mundo tem que cancelar pra tomar conta dos dois bonitos aí com teus donos. E durante a turnê do livro é barraco atrás de barraco, porque é indireta, o Rush deprimido, enfim. Eita atrás de eita. Né? Em segundo livro, o nome desse livro é Casa de Família Sim, Puríssimo. Só que acontece, tem uma coisa boa nisso daí, é que eles estão ali no ônibus e o que acontece, né? Lugar vai, lugar vem, o James e a Carrie começam a se aproximar. Eles que ela acha ele um sabichão, né, gente? Aquele que tem sabe, né, que tá sempre engomadinho, bem arrumado, pra vender a imagem dele super bem, né? Com a esperança que ele mantém ali, ser promovido. E ele sempre vive em farpinhas, né? Porque a Kelly acha ele meio sabichão, ele teve várias oportunidades na vida que ela não teve, né? Porque ela não conhece praticamente nada da vida. A menina tá presa ali com o strip desde 16 anos de idade, nunca estudou, não tem informação. A única coisa que a Melissa permite que ela faça é ir à terapia. Isso ela vai. É a Carrie, ela lida com a distonia, que é uma condição, né, que involuntária dos músculos dela, no caso mais afeta mais as mãos. E ela, com esse tempo que ela passou a trabalhar com strips, ela se tornou ainda mais apaixonada por design. E, né, ela acha que isso vai impedir de um dia alcançar o sonho dela e também se relacionar e ter outras coisas. Enfim, como eu falei, as Christina Lauren, elas trabalham muito a estima, né, das protagonistas do livro dela. Essa é a minha segunda, infelizmente, essa é a minha segunda leitura do catálogo delas. A primeira foi Imperfeitos, também lançamento da Fara Editorial do ano passado, que foi uma das minhas leituras favoritas. Lá, sim, a comédia romântica 100%, o livro que eu achei muito divertido e adorei a protagonista, me identifiquei muito com ela. E aqui também eu super curti a Carrie e o fato de ter ficado, né, surpresa com que, né, a comédia ela não é tão elevada e tem essa abordagem assim muito séria da saúde mental. E essa condição, a distonia, que eu nunca tinha lido sobre. E o apoio, né, o James, ele tipo, né, o estalo para ela abrir os olhos do que ela tá vivendo ali. Ele de fora consegue enxergar toda a problemática que acontece. Que o problema é o Russ e a Melissa, que eles são tóxicos e a Carrie não consegue, porque ela tem esses sentimentos prévios de carinho por eles. E por isso, outro dia eu resolvo. Entende? Ele já não tem nada por eles e e tenta abrir os olhos dela para o que está acontecendo, né? E durante a turnê eles se aproximam, é claro, e as papinhas dão lugar a outros sentimentos, começam a dar lugar aos outros sentimentos aí. E a Carrie é muito engraçada porque ela não esconde as coisas que ela tá sentindo pelo James, ela, assim, coisas, vamos dizer, fogaréus. E ela fala mesmo na cara dele, né, algumas coisas dela em relação ao que ela tá vivendo ali e deixando passar na vida, né? Muitos sonhos que ela enterrou por causa da Melissa. Com toda essa treta de contenção aí da traição do Rush, a Melissa sabe que talvez o casamento dela não tenha mais esperança. Isso foi uma coisa assim que eu notei no livro, que ela meio que não luta para que as coisas deem certo, enquanto o Rush fala algumas verdades para ela, eu notei que ela não luta, sabe? Apesar de que ela não quer, ela se preocupa mais com a imagem de passar vergonha em público, né? Eu sinceramente não gostei muito do final que as autoras escolheram para ela. Eu acho que elas foram muito boazinhas, porque, sei lá, ela não merecia manter a pose, vamos dizer assim, sem spoilers, até o fim do livro, né? Eu queria que elas tivessem sido um pouquinho mais malvadinhas. Né? É meu lado treteira falando, né, gente? Mas eu não posso fazer nada.
E um outro pra mim que me incomodou durante essa narrativa é que esse livro facilmente poderia seguir narrado somente pela Carrie. Porque o James, ele começa essa história meio apagadinho não dá pra criar um laço com ele forte, assim, instantâneo, só lá do meio pro fim. Pelo menos comigo foi assim. Então eu super imaginei que se o livro não tivesse a narrativa do ponto de vista dele, né? As duas são terceira em pessoa, só que, né, quem já leu o livro das autoras sabe que elas dividem, né, entre a protagonista masculina e o protagonista masculino e a protagonista feminina. Então, se não tivesse dele, acho que não me faria falta se tivesse só o ponto de vista da Carrie, né. Mas, assim, como competir com toda a toxicidade que essa menina tá lidando? Eu acho bem difícil, né. Fica difícil pro James competir o espaço aí. Mas assim, nada tira a simpatia do James, que como eu falei, ele tem uma gostou nerdzinha e é super fofinho, educadinho. Bem diferente do Ito de Perfeito, né? Que é todo escrachado, tem aquele humor mais debochado e tal. Enfim, a leitura de Armadilhas do Amor não poderia deixar de ser mais do que recomendada se você adora um bom romance numa tardezinha, né? E com pontos importantes numa história, uma abordagem bem legal e um casalzinho fofo. As autoras, né, além, né, da abordagem do romance, das tretas do casal Trip e a turnê do livro e a expectativa para o programa da Netflix que eles vão lançar, também aí tem vamos dizer, um certo mistério, uma narrativa paralela que elas fazem, que é uma investigação que tem aí os 4 personagens centrais da história envolvidos para descobrir o que aconteceu em um dia fatídico mais à frente da leitura. E que eles estavam envolvidos. E certamente, né, você já deve imaginar que tinha alguma treta por trás, porque esse povo aí de treta. Também, uma coisa que eu adorei foi ter postagem da... Deixa eu ver se eu acho uma. Das interações das fãs do casal Trip e Ash, né? Achei bem legal o nome que a tradutora escolheu para, para elas aqui. Tem uma música da quebrada. Bem engraçado, tem uma acho que é Bennifer também, um nome bem engraçado. Então, tudo que acontece aqui eu preciso falar. Eu não invejo sua vida não, Carrie, eu tô tranquila, né? Bem distante desse casal aí. Bem feliz. E não posso deixar de comentar com uma ótica de diagramação da área editorial, né? Vamos lá, tá? A capa, o título com relevezinho e, como eu já falei, né? Paralelo dos excertos da investigação paralela que tá rolando e também tem partes de entrevistas com o casal Trip, partes dos livros deles e as interações das redes sociais das fãs e que só adiciona aí em tudo que eles estão, né, vendendo, né? Acho que isso aí é o mundo real das celebridades que vendem lá no Instagram Vida Perfeita 24 horas por dia, né? Uma boa crítica também, né? Vamos dizer assim. É isso, gente. Eu espero que vocês curtam a dica de hoje. Deixem aí nos comentários se vocês já leram algo das Cristina Lauren, porque eu quero muito incluir mais histórias delas na minha meta. Né? Cada livro delas que eu leio, fico surpresa da maneira como elas abordam, vão além de um simples romance. Né? E valorizam muito a estima das protagonistas. Isso é algo que me conquista de cara se um romance for bem escrito. Até mais e bebam água.